Diz assim, Apocalipse 11, versículos 1 a 6. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, essa é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é santa, que nos dá direção, que é lâmpada, que é luz. Estamos diante de um texto que alguns dizem que é um dos textos mais difíceis da Tua palavra, mas que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos compreender o que o Senhor quer comunicar a nós nessa manhã, Deus. Pois a Tua palavra, dos textos mais claros aos textos que mais demandam de nós, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos dar esperança, como é o propósito desse livro de Apocalipse, trazer esperança, bem-aventurança ao coração daqueles que Te servem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores nessa manhã, e que a Tua igreja, Senhor, pois é a Tua igreja, é a Tua palavra, eu sou Teu servo, Deus, sejamos nós edificados no poder do Teu Espírito, que é tudo para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Amados, um estudioso das Escrituras chamado William Barclay afirma que esse capítulo 11 de Apocalipse é o capítulo mais difícil de todo o livro. Se Apocalipse é um capítulo difícil, imagina o capítulo mais difícil de todo o livro. Então, como lidar com esse tema que tem tantas figuras? A gente vê testemunhas, candelabros, oliveiras, sendo dado a João um caniço, que era tipo hoje nós temos trenas e metros, né, para fazer uma medição, falando em 1260 dias, 42 meses. O que quer dizer esse capítulo? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero falar algo brevemente, mas que eu vou falar mais, se Deus permitir. Nós teremos uma segunda aula sobre escatologia mais à frente. Hoje nós retornamos na escola dominical a falar sobre louvor e adoração, sobre o material do Cante, que nós vamos concluir nos próximos domingos, mas aí teremos uma segunda aula sobre escatologia nas próximas semanas. Eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para já iluminar, para já clarear para nós algo que é muito importante, irmãos, porque no estudo bíblico, no estudo das Escrituras, nós precisamos distinguir o que é importante do que é mais importante, o que é negociável do que é inegociável. Talvez você pense, mas na Bíblia não é tudo inegociável? Depende. Por exemplo, a nossa igreja, só para dar um exemplo, ela não ordena mulheres ao ministério pastoral. Na Nova Vida não existem pastoras, mas existem igrejas que ordenam, e de pessoas crentes e fiéis. Nós temos um entendimento diferente das Escrituras em relação a esse assunto de ordenação feminina, mas isso não quer dizer que o irmão que pensa diferente de mim não é cristão ou não é fiel a Deus por isso. Outras questões, como a forma de culto, algumas igrejas têm uma liturgia mais amarradinha, mais fechada, outras têm uma liturgia mais aberta, todas baseadas nas Escrituras. E assim, formas de batismo. Existe batismo por aspersão, que a água é jogada sobre a pessoa não é imersa na água. Existe batismo por imersão, como nós fazemos. Existem igrejas cristãs protestantes, não só a igreja católica, que batizam crianças. Nós não batizamos, nós somos credobatistas. Batizamos a pessoa depois que ela já tem entendimento do que é a fé e pode confessar Cristo. Mas o fato de uma igreja cristã séria
batizar crianças não quer dizer que, embora nós pensemos diferente acerca desse assunto, que eles não sejam cristãos por conta disso. Então, devemos ter humildade e saber discernir o que é importante do que é mais importante, o que é inegociável do que é negociável. E aí eu vou falar mais sobre isso na aula, mas só para adiantar um pouquinho, há uma diferenciação que eu acho que esclarece muito, que eu vi num livro há muitos anos atrás, que é entre dogma, doutrina e opinião. Dogma é o que é inegociável. O que são dogmas da igreja? Se você quiser um resumo, veja o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Na nossa versão do credo apostólico da ICNV, a gente não colocou o desceu à mansão dos mortos, pois é uma cláusula que gera um pouco de tensão, mas você vai seguindo ali: subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo. Todas essas cláusulas, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna, na remissão dos pecados, tudo isso são cláusulas inegociáveis. Se alguém falar para você: não, eu sou cristão, mas eu não creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem, não, isso não quer dizer que Maria continuou virgem, mas que ele nasceu da Virgem, eu não creio nisso, aí não dá para a gente conversar. Eu não creio que Jesus é Deus, então nós não podemos considerar essa pessoa cristã, porque isso é um dogma. Agora, a doutrina são coisas importantes, como as que eu falei há pouco: formas de batismo, questões relacionadas à liturgia, à ordenação da igreja, como a igreja é conduzida, que são questões muito importantes, mas há possibilidade de pensamento diferente. E opinião são questões menores ainda, voltadas a costumes, a roupas que o crente deve usar. Claro que existem coisas que são claras: o cristão não deve usar roupas sensuais, roupas que favoreçam a imoralidade, isso é claro. Mas existem igrejas que mulheres, por exemplo, não podem usar calça, outras, como a nossa, não fazem essa objeção. Então, essas questões de costume. Então, dogma é o que não é negociável. Aquilo ali, se mexer naquilo ali, mexe no âmago da nossa fé. Doutrina são questões muito importantes, mas que permitem diferentes entendimentos. E opinião são questões como de costumes, como alguns dias que alguns guardam, outros não, fica entre doutrina e opinião, que são importantes, mas que são mais fáceis da gente negociar. Por que eu estou falando isso agora? Porque nós vamos entrar em Apocalipse 11 e eu vou trazer uma visão que é diferente da maioria do que a gente tem visto nas igrejas evangélicas, embora não seja diferente do que a igreja vem professando há muito tempo. Para lembrar, semana passada eu preguei sobre Zacarias 2, 3 e 4, e muitos elementos lá de Zacarias aparecem aqui em Apocalipse 11, o candelabro, as oliveiras, fala de alguns elementos que a gente vai rever aqui hoje em Apocalipse 11. E só para lembrar o que eu falei semana passada, eu falei em Zacarias 2, mostra a medição de Jerusalém, semelhante ao que nós vimos aqui no início do capítulo 11, só que aqui está mandando que João meça o templo, e lá em Zacarias 2 fala de medir a cidade, e eu falei que quando Deus está falando de medir Jerusalém lá em Zacarias, ele está falando da proteção do seu povo. Zacarias 3, eu falei semana passada da visão do sumo sacerdote Josué com as roupas sujas, e Deus troca e bota roupas limpas, ele sendo acusado por Satanás, da purificação de Deus. Zacarias 4, da provisão, da capacitação do Espírito de Deus para que a obra de Deus seja feita. Então, esses elementos, a proteção de Deus sobre o seu povo, a purificação, a regeneração, a justificação que temos em Cristo e a provisão do Espírito Santo para fazermos a obra, são elementos importantes que nós vimos domingo passado, para nós entendermos também Apocalipse 11. Então, é um texto difícil, é um texto que gera dúvidas, mas com esses dois elementos em mente, eu acho que vai ser mais fácil da gente passar por esse capítulo e extrair o máximo que Deus tem para nos trazer nessa manhã. Entendermos que existem elementos importantes, mas que as pessoas, cristãos, podem pensar diferentes, sem que nós venhamos a entender que não são cristãos, desde que não mexam nos dogmas da nossa fé, e que a partir de Zacarias, como eu falei semana passada, nós entendermos que muitas das imagens que estão aqui estão mostrando simplesmente que Deus tem um povo, Deus tem uma aliança com um povo, que no Antigo Testamento era o povo de Israel, e que agora é todo aquele que está unido a Cristo por meio da fé. Eu e você, a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus. Como eu falei semana passada, que mostra lá em Zacarias, nós somos a menina dos olhos de Deus. Que maravilha! E aí, com isso em mente, vamos ao texto. E eu dei o título dessa mensagem: Adoradores, Testemunhas e o Tempo Determinado. Primeiro, os adoradores e o templo. No versículo 1 nós vimos que foi ordenado a João que
medisse o templo de Deus e o altar e contar os adoradores que lá estivessem. Capítulo 1. Lembrando do que eu falei semana passada de Zacarias, que isso quer dizer? Que Deus estava dizendo ao povo quando ele mandou medir Jerusalém, na visão que Zacarias teve em Zacarias capítulo 2, que Jerusalém ia ser protegida por Deus. Lembre que nós lemos que Deus fala que ele seria como um muro de fogo ao redor da cidade de Jerusalém. Então, o que nós vemos aqui é que existem adoradores, e esses adoradores são protegidos por Deus. Isso que tem que ficar em nossos corações, irmãos. Alguns vão entender que esses adoradores são judeus, e que o templo aqui é um templo físico que no fim dos tempos vai ser reconstruído em Jerusalém. Essa é uma visão válida, mas não é soberana nem é dogmática, a única que vale. Eu já tenho uma visão diferente que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas independente se você entende que esses adoradores são judeus que serão convertidos a Cristo no fim dos tempos, ou se você entende que é a igreja de Cristo, o que nós precisamos ter forte em nossos corações é que Deus protege os seus. Nós, como igreja de Cristo, somos a menina dos olhos de Deus, irmãos. Então passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, e Deus conhece os seus adoradores, irmãos. Deus conhece aqueles que vivem, mas talvez você pense, mas lá no meu trabalho é difícil. O que adianta eu ser justo? Eu faço tudo certinho lá, procuro honrar meus compromissos, chego no horário, saio no horário, às vezes passo do horário, trabalho direitinho, faço tudo certo, e aí o fulano chega atrasado, sai mais cedo, bota atestado falso, faz um monte de besteira, e ele ganhou a promoção, não ganhei. Isso é injusto? É injusto. Mas a nossa maior esperança não está no nosso trabalho, mesmo na nossa família, mesmo nas coisas desse mundo, a nossa maior esperança está em Cristo e em saber que Deus é por nós. E nós passaremos por lutas sim, mas confiando que Deus é por nós e que a nossa recompensa maior não está nessa terra, mas está na glória dos céus. Ele vê os adoradores. E aí no versículo 2 fala de excluir o pátio externo que foi dado aos gentios. E aí vem uma parte, só essa parte até aí do tempo. Essa palavra usada para santuário no grego, é uma palavra que no Novo Testamento é usada para a igreja, que a igreja é o templo de Deus, nós somos santuário do Altíssimo, nós somos o templo de Deus. Deus não, no Novo Testamento, diz para construirmos um templo, nós construímos para podermos nos reunir num lugar confortável como esse, mas nós, a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo e nós somos o templo de Deus. Então muitos entendem, mesmo autores, que entendem que o templo vai ser reconstruído no final dos tempos, um templo em Jerusalém. Alguns entendem que isso é uma visão simbólica para a igreja. Então, o que está dizendo aqui é que Deus cuida da sua igreja, Deus mede a sua igreja, Ele conhece cada detalhe. Mas diz que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmãos, que números são esses? Você vê números semelhantes lá em Daniel, o livro de Daniel, dos capítulos 7 a 12, é recheado de profecias, profecias de escatologia, apocalipse, o apocalipse de Daniel. 42 meses é a mesma coisa que 1.260 dias. Se quiser, depois você faz a conta em casa. Que é a mesma coisa que 3 anos e meio. Então, o que muitos entendem, como, por exemplo, o reverendo Hernando Dias Lopes e o pastor John McAllister da Catedral, eu vou seguir aqui muito na linha das exposições do pastor John lá na Catedral, é que isso significa um tempo. Não quer dizer que é um tempo exato, que são 3 anos e meio. Aí talvez já comece a dar um nó na tua cabeça, mas eu sempre ouvi que vão ser 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio literais. Pode ser que seja assim? Pode, é uma visão, mas é uma visão que olha para o Apocalipse de forma muito literal. Eu estou trazendo uma visão mais que entende que, por ser um livro altamente simbólico, muito do que está aqui é simbólico para representar um tempo. Então, alguns entendem que esses 3 anos e meio, que é a mesma coisa que 1.260 dias, que é a mesma coisa que 3 anos, que 42 semanas, representam um período em que Satanás exerce algum poder sobre esse mundo, mas ele não consegue impedir o avanço do Evangelho. Porque o Evangelho vai avançar, irmãos. E alguns entendem que esses 3 anos e meio, que não são literais, representam toda a era da igreja. Todo o período desde a ascensão de nosso Senhor, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja testemunha de Cristo nessa terra. Então Deus conhece os seus. Nós que buscamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, somos protegidos por Ele, Ele mede, Ele conhece cada um dos seus adoradores, Ele protege, Ele cuida.
Embora alguns entendam que isso aqui remete a uma construção física final do templo, a uma reconstrução do templo dos judeus, da adoração em Jerusalém, outros entendem que é simplesmente uma figura da igreja de Cristo, que sofrerá porque os gentios vão pisar a cidade santa, que sofrerá oposição nesse mundo, que sofrerá resistência, mas vai avançar, irmãos, que nada pode reter o evangelho de Cristo. Só tem um meio do evangelho não avançar, só tem um meio do evangelho não prosperar nessa terra, ele não ser pregado. Por isso que Satanás, às vezes a gente pensa que Satanás está lá do lado de fora, né? Que a gente sobe as escadas aqui, aí o diabo fica lá embaixo, esperando ali na porta do banco, a gente sair da igreja para ele perturbar a gente de novo. O lugar onde Satanás mais gosta de se assentar é nos bancos da igreja. E o lugar onde ele gosta mais ainda de tomar proeminência é nos púlpitos da igreja. Porque se Satanás corromper as mensagens dos púlpitos, se Satanás corromper as mentes que estão na igreja, ele consegue um avanço, ele consegue reter o avanço do evangelho, e os seus propósitos malignos podem avançar mais do que se ele ficar te perturbando lá fora. Porque ele sabe que o evangelho sendo pregado, o verdadeiro evangelho de Cristo sendo anunciado, ele vai avançar. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Isso está escrito. E eu confesso para os irmãos que eu estou me segurando para não pregar a mensagem da noite, irmãos, está ardendo no meu coração. Hoje vai ser daquela mensagem que eu vou tremer, assim, porque eu vou iniciar uma série sobre Gálatas, falando do verdadeiro evangelho. Mas é tranquilo. O evangelho da liberdade é a liberdade do evangelho. Se você ficou em dúvida dessa questão de dogma, do que é importante, do que é mais importante, do que é negociável, venha ou então acompanhe pela internet a mensagem da noite, que à noite vai ficar muito claro, eu espero, o que é inegociável. O que não podemos negociar. Se não negociarmos o evangelho nos bancos da igreja, e principalmente nos púlpitos, o evangelho avança, irmãos. Porque não é o poder do homem, não é a palavra do homem, não é a sabedoria humana, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Então, os adoradores de Deus são conhecidos por Ele, são medidos por Ele, são protegidos por Ele. Segundo ponto, as duas testemunhas. Esse então dá pano para manga. Quem são as duas testemunhas que vão aparecer agora a partir do versículo 3? Alguns entendem que seria Enoque e Elias, porque tanto Enoque quanto Elias, pela Bíblia, nos revela que eles não passaram pela morte. Outros entendem que seria Moisés e Elias, pois Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, Moisés representando a lei, e Elias os profetas, e ali diante da lei e dos profetas, Deus Pai fala o que? Este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam a Cristo, porque a lei e os profetas apontam para o único Salvador. Outros entendem que poderia até ser uma menção lá a Zacarias 4, quando fala dos dois, que seria Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador que estava trabalhando na reconstrução do templo, lá em Zacarias. Um dos maiores pregadores da história da igreja recente, Martin Lloyd-Jones, crê que as duas testemunhas seriam os crentes do Antigo Testamento, uma testemunha, e do Novo Testamento, outra testemunha. Mas eu gostaria de propor aos irmãos uma outra visão, que é que o pastor John, o reverendo Hernandes Dias Lopes e a teologia reformada clássica propõem, que essas duas testemunhas não têm CPF, como diz o pastor John McAllister, não são pessoas físicas, mas elas representam também a igreja de Cristo testemunhando ao mundo o evangelho salvador. Voltando ao que eu falei no início, não estou dizendo com isso que se alguém falar para você que as duas testemunhas são Enoque e Elias, são Moisés e Elias, são o povo do Antigo e do Novo Testamento, são mesmo Josué e Zorobabel, que é menos falado, que isso necessariamente está errado. A gente precisa ter humildade para lidar com visões diferentes. Mas eu vou seguir por essa linha, e eu acho que faz muito sentido e nos traz muita alegria pensar que Deus nos coloca como testemunhas nesse mundo. Olha o que diz o verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias são os mesmos 42 meses que apareceu no versículo 12.
Vestida de pano de saco era uma vestimenta típica dos profetas do Antigo Testamento. Lembre-se que Jesus, lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de nos dar a grande comissão, como assim ficou conhecida, de ir e fazer discípulos seus, Cristo afirma que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Então ele dá autoridade a quem ele quer, ele dá autoridade às testemunhas, e aqui entendendo, adotando essa visão de que as duas testemunhas representam a igreja verdadeira de Cristo, ele dá autoridade a nós como suas testemunhas, como sua igreja, para pregarmos durante esse período de tempo em que Satanás vai tentar barrar o avanço do evangelho, mas não vai conseguir. Muitos entendem que lá em Apocalipse 20, quando fala que o diabo está amarrado, mas como que o diabo está amarrado e o milênio já está acontecendo, que é a visão dos amilenistas, que é a minha visão, que eu me identifico também. Como que o diabo está amarrado e tem tanta coisa ruim no mundo? O entendimento é que o diabo está amarrado no sentido que ele não pode conter o avanço do evangelho. Ele pode fazer as suas, mas ele não pode impedir que o evangelho de Cristo avance. Ele tenta, mas ele não pode. E aqui no versículo 4, só uma coisa, duas testemunhas é uma figura importante na Bíblia. Lá em Deuteronômio 17 fala, num caso de pena de morte, que precisaria ter 2 ou 3 testemunhas para afirmar que aquela pessoa cometeu um pecado digno de morte. 2 testemunhas é simbólico nas Escrituras para mostrar que algo vai ser validado. Então, 2 testemunhas pode estar representando que a mensagem do Evangelho é verdadeira e ela tem que ser anunciada. Ou Jesus, quando envia os 70, ele envia o quê? De 2 em 2, lá em Lucas capítulo 10. Versículo 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, também remete lá a Zacarias, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Aqui, essa imagem remete lá a Josué e Zorobabel, como eu falei, de Zacarias, e candelabro também é usado no início de Apocalipse capítulo 1, para mostrar que Cristo está andando entre os candelabros, que representa a igreja. E alguns, como o pastor John, perdoe citá-lo mais uma vez, entendem que é mais uma referência de que as testemunhas são a igreja de Cristo testemunhando ao mundo que Jesus é o Senhor. Alguns entendem, que tem uma visão mais voltada para os judeus, que isso aqui seria a igreja de Cristo testemunhando para os judeus que Jesus Cristo é o Messias. Mas de uma forma ou de outra entendemos que é aqui a igreja testemunhando, e ninguém pode impedir, podem tentar parar a igreja, mas ninguém pode impedir o anúncio do Evangelho. E essa imagem de sair fogo da sua boca, lembra Jeremias 5,14, que Deus fala que na boca de Jeremias a sua palavra seria como fogo, Jeremias 5,14, e Elias, em 2 Reis, capítulo 1, que fala que foram capturar Elias, e ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e consumiu um batalhão lá, um grupo de homens, acho que um grupo de 50, e depois, salvo engano, um segundo grupo de 50. Então, por meio de profetas como Elias e Jeremias, Deus trazia fogo dos céus. Elias orou e caiu fogo no seu combate contra os profetas de Baal. Então, Deus usa a sua igreja como profetas para anunciar a sua palavra. E aí o versículo 6 dá mais imagens ainda que remetem tanto a Elias quanto a Moisés. Por isso que muitos entendem que as 2 testemunhas teriam, entre aspas, CPF, seriam pessoas físicas, e seria uma aparição de Moisés e Elias. Olha o que diz o versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Lembre-se que Elias orou e a chuva parou. Lá em Tiago 5,17 diz isso, que Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou e ficou por 3 anos e meio, olha que detalhe, Tiago 5,17, por 3 anos e meio ficou sem chover, os mesmos 3 anos e meio que aparecem aqui. Então há fortes indícios para Elias e para Moisés, que Moisés foi aquele que, lá em Êxodo 7, Deus utilizou para que as águas do Egito se transformassem em sangue. Mas ainda assim isso não quer dizer necessariamente que tem que ser Elias ou tem que ser Moisés, mas que o ministério da igreja tem semelhança ao ministério, com os ministérios de Moisés e de Elias, com a lei e o profeta que anunciaram as palavras de Deus em dias difíceis. Então,
existem essas características, com tudo isso, muitos entendem que aqui é uma representação da igreja de Cristo pregando o Evangelho. Mas olha o que acontece com essas testemunhas. Versículo 7. Preste bem atenção no início desse versículo. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho. Preste bem atenção nisso. A besta, a primeira menção à besta, que vai ser mais detalhada no capítulo 13, que muitos estudiosos entendem que é o próprio anticristo, que vem do abismo. O abismo nós vimos lá na quinta trombeta, capítulo 9, que se abriu o abismo e saíram gafanhotos monstruosos lá de dentro para trazer terror aos homens. A besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante quanto tempo? 3 anos? 3 dias e meio. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. O que está mostrando aqui? Muitos entendem que há muitos elementos aqui que apontam para uma visão literal, e por isso que muitos afirmam, não, mas só pode ser, está tudo aqui muito literal, são 2 pessoas que vão ser mortas, não vão ser sepultadas, que isso é um sinal de humilhação, você não permitir que um corpo seja sepultado e deixar ele exposto, é uma forma de humilhação, de mostrar uma vitória sobre aquilo. Mas embora existam muitos elementos aqui que pareçam apontar para algo literal, nada nos impede de entender que, como Apocalipse de forma em geral, aponta para um símbolo da igreja sofrendo nesse mundo, e que o mundo vai ter uma pequena vitória no fim, talvez bem próximo ao fim dos tempos, quando a igreja tiver pregado o evangelho em toda parte. Então haverá uma insurreição, haverá uma rebeldia do mal, haverá algo terrível que fará contra a igreja nesse mundo, e eles acharão que terão vitória, e o mundo celebrará. O mundo celebra quando a igreja sofre, irmãos. A gente precisa parar de ter essa visão de mar de rosas do mundo. Esse mundo é mau, e muitos celebram quando a igreja passa por dificuldades. Muitos celebram quando, como essa semana, a gente ouviu escândalos de pastores sendo presos por denúncias de corrupção, de uma mulher, né, proeminente no meio evangélico, acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido. E tem pessoas que celebram, e a igreja? Isso é a igreja? O mundo celebra quando a igreja aparentemente está sofrendo derrotas, mas a igreja de Cristo, ela vai vencer. Ela passará por lutas. Talvez alguns pensem, mas a nossa vida é tão difícil assim. Se não é, hoje à noite, cadê a Vitória? A gente vai falar sobre o Ministério Portas Abertas. Também acompanha à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da igreja perseguida. Enquanto nós estamos aqui reunidos, louvado seja Deus, enquanto você acompanha essa transmissão na sua casa, muitos cristãos não podem se reunir. Uma irmã lá da Coreia do Norte, que foi prisioneira de guerra, ela disse que ela gostava de lavar um banheiro que tinha uma latrina imunda, num lugar escondido lá no final da prisão, e ela ficava num lugar horroroso, salvo engano, acho que tinha um mar de lama, e ela ficava ali. Por quê? Porque lá ela podia cantar louvores que ninguém ouvia, ninguém perturbava. Então, para poder cantar louvores, como nós fizemos essa manhã, ela tinha que ir para um lugar bem isolado, porque se o guarda ouvisse ela louvando a Deus, ela apanhava terrivelmente. Isso acontece hoje, irmãos. Então, ainda hoje, o mal se insurge contra a igreja, e no fim de tudo, a Bíblia aponta que surgirá, aí eu creio que sim, na figura de um homem cruel, de um homem mau, de um homem que personificará todo o mal, o anticristo. Embora muitos anticristos tenham surgido na história, no final tudo indica que haverá um anticristo poderoso que trará muitos males a esse mundo e à igreja. E aqui eles celebram. Os reinos desse mundo celebram quando vem o sofrimento da igreja. Mas olha o que acontece a partir do versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, lembra que nós estamos falando em 3 anos e meio, o mal vai ter alguma aparente vitória, mas o tempo é bem reduzido. Talvez isso aqui não queira dizer que são 3 dias literais, queira dizer o seguinte: olha, igreja, quando você vê aparentemente vitórias do mal nesse mundo, saiba que essa vitória é por um tempo determinado por Deus e que esse tempo é muito curto. Logo Deus virá com providência sobre o seu povo. Mas depois, versículo 11, dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus,
E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Irmãos, alguns entendem que aqui há mais elementos para uma visão literal de Apocalipse 11, que essas duas testemunhas vão ressuscitar, que isso vai causar espanto aos homens, que muitos vão morrer, como lemos aqui, e que eles vão subir aos céus à vista dos seus inimigos. E alguns entendem ainda que judeus, no fim, um grupo grande de judeus e todos os judeus vivos se converterão a Cristo, aceitarão Cristo como Messias, e tem a visão que por meio desse sinal milagroso da ressurreição após 3 dias e meio desses dois profetas, muitos creriam em Cristo. É uma possibilidade, mas também é uma possibilidade, também é uma visão possível, é nós entendermos que Deus está mostrando que a sua igreja vai passar por dificuldades nesse mundo, que quando ela terminar o seu testemunho, até terminar o seu testemunho, até pregarmos o evangelho a toda tribo, língua, povo e nação, até o evangelho de Deus ter prosperado sobre toda essa terra, quando isso estiver terminado, a besta, o anticristo, o mal, infligirá algum dano à igreja de Cristo, mas isso será por um tempo curto e determinado, e a igreja logo prosperará, irá aos céus e virá a 7ª trombeta. Por que o segundo e o terceiro ai? Lembre que o primeiro ai foi a 5ª trombeta, o segundo ai, a 6ª trombeta, capítulo 8 e 9 de Apocalipse, capítulo 9 fala sobre isso, e a 7ª trombeta é o terceiro ai, e ela surge agora. E a semelhança do 7º selo, quando o anjo vai tocar a 7ª trombeta, aparentemente não acontece nada, irmãos. Tivemos um interlúdio, capítulo 10, quando João come o livro, mostrando a importância dele profetizar as nações, dele pregar o evangelho. Capítulo 11, que vimos agora, a medição do templo, dos adoradores, e as duas testemunhas profetizando e morrendo, e depois ressuscitando, mostrando a vitória de Deus sobre os reinos desse mundo. E agora surge o anjo, que tocará a 7ª trombeta. E o que vai acontecer? Versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam o quê, irmãos? Esse é o tema de Apocalipse. Se alguém te perguntar o que Apocalipse quer dizer, leia esse versículo aqui que já vai sintetizar muita coisa. Leia comigo bem alto. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu não sei se as duas testemunhas têm CPF, se é Elias, se é Moisés, se é Enoque, se é Elias, se é Josué e o sumo sacerdote Zorobabel, se é o povo do antigo ou do novo. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu penso que tem todo sentido entender que a igreja profetizando, pregando o evangelho durante os 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, que é o mesmo período de tempo, que é simbólico para representar o tempo que a igreja vai pregar o evangelho nesse mundo. Mas independente disso tudo, irmãos, há uma mensagem central, inegociável, mais importante, não que o restante não seja importante, porque se está na Bíblia é importante. Se tem 42 meses na Bíblia é porque tem algo a nos comunicar, tudo é importante, mas o que é mais importante é saber que o reino do mundo, e ele fala não no futuro se tornará, mas se tornou de Cristo. E o versículo 16 continua, os 24 anciãos, que como eu já falei, representam, na minha visão, todo o povo de Deus, que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegaram à tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Irmãos,
Por que eu dei o título dessa mensagem? Adoradores, testemunhas e o tempo determinado. Há muitas interpretações acerca dos 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Eu acho que faz muito sentido entender que é o tempo que a igreja está profetizando, pregando o evangelho nesse mundo. Mas entendo que existam outros. Mas há um tempo determinado, e é isso que eu queria que ficasse no teu coração nessa manhã, de tudo que eu falei, que fique no teu coração o tema dessa mensagem: adoradores, testemunhas e o tempo determinado. Porque Deus nos chamou como igreja para sermos adoradores, para sermos testemunhas do evangelho nesse mundo, e sabemos que no tempo determinado, que Deus sabe qual é, acontecerá o que está no versículo 18, chegará o tempo de Deus julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. Santo aqui não é o santo católico, não é a imagem de escultura. Santo aquele é todo aquele que foi santificado em Cristo Jesus. Então, em meio às suas lutas, em meio às suas dores, lembre-se que Deus nos chamou como igreja para sermos adoradores, e Ele conhece cada um dos seus adoradores. Deus conhece cada um daqueles que se levanta para viver para a glória do teu nome. Nos chamou para sermos testemunhas do evangelho nesse mundo. E nos chama para saber que no tempo determinado, Ele vai nos recompensar de todas as nossas labutas e dores nesse mundo. Louvado seja Deus, irmão. Então olhe para esse texto, que eu concordo com o William Barclay quando diz que é o capítulo mais difícil do Apocalipse. Mas extraia dele essa esperança. No tempo determinado, Deus vai recompensar os seus servos. Então vale a pena pagar o preço para servir a Deus, vale a pena viver de modo diferente nesse mundo, vale a pena recusar os manjares desse mundo, vale a pena recusar as ofertas para te afastar da presença de Deus, vale a pena virar os olhos para aquilo que quer te desviar para o pecado, vale a pena dizer não, vale a pena sofrer danos financeiros, emocionais, de bens materiais para honrar a Deus e não ceder a toda a corrupção, suborno, sonegação que é nesse mundo. Vale a pena, pois um dia o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Criador, aquele que reina, Ele virá e nos recompensará das nossas obras. Louvado seja Deus. Porque como vimos aqui no versículo 19, a Arca da Aliança estará lá. O que isso significa? Deus tem uma aliança com o seu povo e essa aliança não será quebrada. O que é mais importante, irmãos, disso tudo? Tudo é importante, porque está na Bíblia é importante, não me entenda mal. Mas o que é mais importante? Entendermos que Deus está nos falando. A igreja, os adoradores são conhecidos. As testemunhas precisam profetizar, nós precisamos pregar o evangelho. Nós passaremos por dores, talvez por morte, por aflições desse mundo. Mas um dia, no tempo determinado, nós estaremos na presença do Senhor. E receberemos a recompensa, e ouviremos de nosso Deus e Pai: entre bendito de meu Pai, no descanso que está sendo preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Isso é que o Apocalipse está nos dizendo. Então, ao invés de nos impressionarmos tanto com as figuras, com as imagens, ao invés de ficarmos tão preocupados em fazer contas dos tempos, que saibamos que no tempo determinado Ele virá, e Ele nos levará para junto de si, para um lugar onde não haverá mais pranto nem choro. A 7ª trombeta, ela abre mostrando o reino de Deus. E aí, a partir dos capítulos 15 e 16, que a gente vai ver mais à frente, como eu mostrei na aula na semana passada, o 7º selo abriu para as 7 trombetas. A 7ª trombeta abre para os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus, mostrando um tempo de um juízo terrível de Deus sobre essa terra. Mas estamos no tempo da misericórdia e da graça. E Ele nos chama para nos voltar para Ele essa manhã. Ore ao Senhor. Como está a sua vida? Feche seus olhos e ore ao Senhor.